Olá, amigos de Safras e Mercado, sou o jornalista da agência Safras, Alessandro Carvalho. Hoje é terça-feira, 28 de junho, estamos começando o Resenha Safras e Mercado, com um assunto muito especial no dia de hoje, que é fertilizantes, o mercado de fertilizantes, um tema que gerou extremas preocupações entre os produtores do Brasil desde o começo da guerra entre Rússia e Ucrânia, em 24 de fevereiro. Lá se vão 4 meses. E o objetivo do programa de hoje é a gente debater como está se observando e como está o mercado de fertilizantes neste momento. Adiante temos plantio da safra de verão, vamos ver como está o cenário que vemos agora no mercado. Primeiro, apresentando nossos participantes dessa resenha, dando bom dia para Maicon Cossa, que é vice-presidente comercial da Yara Fertilizantes do Brasil. Tudo bem, Maicon? Tudo bem, Alessandro? Bom dia. Um prazer enorme aqui estar participando e conversando contigo aqui no Resenhas. O prazer é todo nosso, Maicon. E cumprimentando nossa colega de Safras e Mercado, consultora para o mercado de fertilizantes, Maísa Romanello. Tudo bem, Maísa? Bom dia, Alessandro, bom dia a todos. Tudo bem? Prazer estar aqui de novo falando sobre esse mercado tão volátil que a gente tem visto. Ótimo. Bom, começando citando alguns dados que sempre é bom a gente comentar sobre fertilizantes. O Brasil importa cerca de 85% do que consome de fertilizantes e do que importa, em 2021, 23% desse volume total veio da Rússia. Isso tudo segundo dados de 2021. Daí tanta preocupação que isso gerou desde o começo da guerra, com a falta que poderia acontecer de fertilizantes e também muito se comentando sobre elevação dos preços e que isso acaba afetando diretamente o nosso setor. Então, eu começo fazendo uma pergunta para o Maicon, nosso convidado especial do dia de hoje, que também é membro do conselho da ANDA, que é a Associação Nacional para a Difusão de Adubos. Então, ele é uma pessoa extremamente indicada para comentar sobre isso. Passados, Maicon, meses aí do começo dessa guerra, como está o cenário de oferta nesse momento para o Brasil? No princípio da guerra havia muito medo, né, da falta de fertilizantes. E agora, como está o cenário neste mercado, Maicon? Bem, Alessandro, no cenário, de pegar de maneira geral, do ponto de vista de disponibilidade de produto, o cenário hoje é melhor, bem melhor, de fato, do que o que a gente tinha logo no pós-guerra, né? Então, lembrando, no pós-início da guerra, né, que infelizmente, segue em guerra. Então, bem lembrando os dados que você mesmo citou, né, o Brasil tem uma dependência extrema da importação, né, em torno de 85%, e a Rússia, como você mencionasse, mais de 20%. Então, é óbvio, quando tem uma guerra na rua que envolve a Rússia. E lembrando também, né, Alessandro, só para fazer um ponto aqui, a Bielorrússia, que não está muito próxima, mas já era um drama que a gente estava vivendo um pouco antes, né, que também é um fornecedor muito importante para o Brasil. Então, é óbvio que a gente viveu e vive um risco bastante grande. Daquele ponto para cá, as empresas, de maneira geral, se movimentaram bastante, né? Para cada uma utilizando o seu ferramental, vamos falar assim, né? A Yara, por exemplo, né, que tem uma rede global de fornecedores, realocando importação de um mercado para o outro. Enfim, cada empresa, dentro do seu âmbito, das suas capacidades, buscando alternativas. A gente chega hoje, né, na metade do ano aqui com um cenário, como eu falei no início, de disponibilidade bem melhor, né, um cenário muito mais claro, eu diria, para o agricultor do que o que a gente tinha lá. De novo, né, isso não deveria ser lido, eu pelo menos não recomendaria ler como um cenário de plena tranquilidade, né? A gente precisa lembrar que abastecimento de fertilizantes, por definição, é um grande desafio para o Brasil, né? Ele tem sido o Brasil que vem crescendo a mais de 10% ao ano na demanda nos últimos 2 anos, com todos os desafios logísticos que a gente conhece, que foram amplificados no período da pandemia, e um degrau a mais aqui nessa amplificação com o tema da guerra. Então, não é um cenário de tranquilidade, mas é um cenário, de novo, né,
bem mais claro, onde sim o agricultor hoje tem a possibilidade de acessar o fertilizante, se assim o quiser. Então, essa é a grande diferença desse momento versus o início da guerra, Alessandro. Bom, vou passar a bola agora para a Maísa, citando uns dados interessantes que eu estava vendo agora, inclusive, do site da ANDA, né? A gente teve importação de fertilizantes intermediários em toneladas de produto de janeiro a março deste ano, agora de 2022, chegando a 8.673.000 toneladas. É um aumento significativo em relação a igual período do ano passado, quando eram praticamente 7 milhões de toneladas, um aumento de 24,4%. Maísa, a gente pode dizer aí que, em relação a esses dados aí, que as empresas importadoras e os produtores também se adiantaram na aquisição de fertilizantes diante dessas apreensões todas geradas pela guerra, se bem que esses dados são até março, né? É claro que agora deve ter evoluído bem mais aí as aquisições, né? Sim, bom, primeiramente atualizando, né, abril e maio também tivemos Opa, ótimo. Grandes, e temos aí em torno de 12% a mais nesse acumulado de janeiro a maio em relação ao ano anterior. Isso tem muito a ver com o que o Maicon falou, né, das empresas se anteciparem e se movimentarem assim que surgiu os rumores da guerra para realmente garantir esses fertilizantes antes que ocorressem novos problemas aí envolvendo a Rússia. Então, teve essa movimentação desde que surgiu os rumores de que a Rússia poderia invadir a Ucrânia. O mercado brasileiro foi rapidamente se antecipar e ocorreu esse movimento de antecipação. Isso também, né, relacionado aos problemas que a gente teve em 2021, durante a pandemia, a gente teve diversos problemas de oferta e isso causou um temor de que poderia faltar fertilizante, então teve essa organização para que esses volumes pudessem ser garantidos o quanto antes, para realmente diminuir os problemas de falta aí para as próximas safras. Bom, Maicon, você que é vice-presidente comercial da Yara, uma das principais empresas do mercado de fertilizantes, como é que está a demanda dos produtores em relação ao normal para o período agora, com vistas à safra de verão? O produtor realmente sentiu que era momento de correr mais para as aquisições, está se garantindo para a safra antes do normal? Como é que está se observando isso, Maicon? De maneira geral, Alessandro, essa busca pela antecipação, vamos chamar assim, de compra, ele não está menor do que o ano passado, em linhas gerais, tá? E claro que é muito diferente, dependendo de região para região do Brasil, cultivo para cultivo. O que a gente observou no mercado foi que, logo após o início da guerra, assim, teve e a preocupação foi muito, eu diria assim, geral e unânime no setor, começando pelas empresas, o agricultor, enfim. E a partir do momento que acho que o sentimento, o entendimento que a gente tinha um encaminhamento um pouco melhor, a gente está vivendo algo mais próximo de uma normalidade, eu diria, né? Então, se a gente comparar, por exemplo, com o ano passado, a antecipação é até menor. O que, obviamente, né, acaba implicando em outros riscos aqui, uma vez que a gente se aproxima da safra, né? Então, tem sim um risco, talvez. Eu não gostaria de criar aqui um alerta para esse risco tão claro, mas de fato, né, em algumas regiões a gente vê que o agricultor está até postergando a compra e é muito compreensível, né? A gente teve, especialmente no pós-guerra, né, muito claramente, a gente tem ouvido, a gente fala muito da inflação mundial, de tudo, né? E não foi diferente, foi muito claro o que aconteceu com fertilizantes logo após o início da guerra, pelas razões que a gente conhece. Então, o preço de fato subiu bastante, né? E esse preço alto, ele tem feito com que o agricultor espere um pouco mais, de novo, né? Isso é diferente para diferentes regiões, diferentes cultivos, para tomar a decisão. Então, isso pode nos trazer um risco ali na frente. A gente sabe o desafio logístico, né? A Maísa certamente tem muita informação sobre isso, né, Maísa? Tu bem citaste o ano passado, que é um bom exemplo. É um desafio, por definição, a parte logística do abastecimento no Brasil, né? A fila nos portos, a possível falta de caminhões no local certo, né? Então, sempre tem esse risco. Em algumas regiões, a gente vê que a gente está entrando um pouco mais nesse risco e, nesse momento, eu diria, no final do dia, né, por uma escolha do mercado em esperar um pouco mais, né?
não pela falta da oferta, mas talvez por uma postergação pontual de tomada de decisão, né, por parte do agricultor. Certo. Maísa, com base nisso que o Maicon nos apresentou aí, né, ele estava falando um pouco do aumento de custo. Eu tenho certeza que tu tens dados aí atualizados sobre o que foi esse aumento de preços efetivo, né? E não sei, entre os principais fertilizantes, os nitrogenados, potássicos e fosfatados, quais deles tiveram maiores aumentos, qual a maior dificuldade, mas como é que tu viu esse aumento de preço até agora e como é que está esse cenário no momento, a fotografia do momento? Diminuiu, se pode-se dizer assim, esse incremento forte, aí, diminuiu o ritmo de aumento de preço? Como é que está nesse momento o mercado? Bom, assim que a guerra começou, né, em fevereiro, os preços começaram uma nova escalada, né? Eles já vinham em escalada em 2021 e aí quando a gente pensou que esses preços iam se estabilizar em 2022, no início do ano, ter um reequilíbrio de oferta e demanda, explodiu a guerra e aí os preços começaram uma nova escalada. O MAP, por exemplo, teve um aumento de mais de 170% em um ano, comparado a abril de 2022, a abril do ano passado, que foi o pico, né, do MAP logo após a guerra. A ureia também teve aumento de mais de 100%, o KCl também. O KCl é o que mais assusta, né, porque ele vinha em preços em 2020 muito baixos, de $200 por tonelada, e agora atinge mais de $1.000. Então, teve um impacto muito grande a guerra também nesses preços, porque 2022 era esperado um reequilíbrio e aí veio esse novo problema, né? E aí, como o Maicon falou, o produtor tem que tomar as decisões, né, e procurar as medidas aí. Então, agora, os preços estão em queda, a ureia já caiu bastante agora, devido às novas oportunidades de oferta que têm surgido, os volumes importados pelo Brasil, e o produtor tem a tomada de decisão, né? Aqueles que adiantaram fugiram um pouco do risco de falta, essas questões logísticas, como o Maicon comentou, e aqueles que ainda estão aguardando os preços caírem ainda mais, correm agora o risco de ter uma competição interna por volumes, se todo mundo esperar para comprar em cima da hora, realmente pode ter uma competição interna próxima do plantio, mas aí vai de cada um avaliar o risco, né? O quanto compensa correr esse risco, e eu acho que é isso que está acontecendo no momento. Bom, então aí temos uma informação interessante aí que o Maicon passou e que foi corroborado aí pela Maísa, que, Maicon, o que tu dirias assim para o produtor nesse momento? Então, ele deveria se mexer um pouco mais nesse momento aí para tentar avançar na busca do que vai precisar para a safra, né? Porque ainda tem um tempinho até o começo do plantio, mas daqui a pouco o tempo passa voando e a gente chega lá na beirada mesmo do plantio e pode acontecer essa majoração aí de preços em cima do período do plantio, né, Maicon? Ele deveria acelerar um pouquinho nesse momento? Eu acho que o grande ponto, né, Alessandro, só para lembrar que a vida do agricultor, ela tem muitos desafios, né? Não são inúmeros, né? A gente sempre gosta de falar, né? Se chove, se não chove, né? E só começa por aí, né? Até toda a questão financeira, tomar a decisão para vende. Então, primeiro fica aqui o meu respeito, né? A complexidade que é você ser um agricultor hoje, né? E nos níveis que por um lado, né, a gente tem uma rentabilidade no geral dos principais cultivos, uma rentabilidade que ela é sim, aí mesmo nos custos atuais, ela é muito boa, né? Mas ela tem enormes desafios para se materializar. E além de tudo, tem um custo muito alto, né? Então, se você errar, você erra com muito dinheiro, né? Você comprar e vender errado hoje, além do risco da produção, mas comprar e vender errado tem muito dinheiro envolvido. Então, acho que só para eu faço esse comentário, Alessandro, para primeiro, de novo, registrar o quão importante e difícil é a decisão do produtor. Dito isso, né, o agricultor é sim quem tem que tomar a decisão, e a minha recomendação é que tome a decisão fazendo suas contas, né? Se o agricultor está fazendo sua conta lá, está vendo, entendendo seu custo de produção, sabendo se está dentro de uma margem aceitável, eu sim me preocuparia em, de fato, procurar o seu fornecedor, né, seja de fertilizante, nesse caso específico, de confiança, e me assegurar da disponibilidade do produto.
Porque, de novo, né, a gente fala aqui da maioria dos cultivos, né, a gente vai falar de soja, vai falar de milho, vai falar de cana, vai falar de café, para dar alguns exemplos, a rentabilidade está muito boa. Então, eu não tomaria o risco de não ter, seria muito triste, eu diria, você chegar na próxima plantio e não ter o fertilizante. De novo, né, eu não estou querendo colocar isso como um super risco, mas é um risco que existe, né, Alessandro, Maísa? A gente pega hoje o setor no Brasil, né, as empresas trabalham, em sua maioria, ou para boa parte do volume, como distribuição, né, então as empresas também têm que tomar a posição, e é um desafio e uma decisão que nós passamos aqui no dia a dia, né, a Maísa citou o exemplo do cloreto de potássio, né, Maísa, mais de $1.000, e aí, né, a Yara, as demais empresas do setor, eu compro para trazer para o Brasil e ter disponível lá perto do pico da demanda no Brasil, ou eu não compro, eu espero porque o agricultor está esperando. E esse é o dilema que as empresas também vivem, assim como o agricultor vive. Então, se todos nós deixarmos para decidir lá no último dia, talvez alguém vai ter um problema de disponibilidade. Então, voltando aqui, né, Alessandro, em específico no teu ponto, a melhor recomendação que eu posso dar para o agricultor hoje é procure o seu parceiro, o seu fornecedor de confiança, discuta e no final tome a melhor decisão no seu entendimento. Eu não faria uma recomendação compre, não compre. Quem tem que tomar essa decisão, de fato, é o agricultor. Em tomá-la ou não, existem riscos. Ótimo. Mas o que tu acha, então, desse ponto delicado aí? Sempre lembrando uma coisa, né? O produtor brasileiro, ele é extremamente competente, como o Maicon estava falando ali antes de responder, e a produção brasileira de grãos, em geral, de café e outras culturas, tem crescido em proporções incríveis, né, nos últimos 20 anos, até mais, e em linha também com o aumento na demanda por fertilizantes, né? A gente tem que falar isso, né? Em cerca de pouco mais de 20 anos, as importações de fertilizantes do Brasil aumentaram mais de 400%, né? Então, está em linha com o crescimento da produção brasileira, esse setor. Mas o que tu acha, então, aí o que dá para dizer que o produtor, a estratégia que o produtor deve ter nesse momento aí difícil, em que não existe aquele medo tão grande do começo da guerra, mas como o Maicon falou, a situação pode ficar delicada de acordo com como o produtor vai lidar com isso daqui para frente. Bom, realmente agora os agricultores, ao contrário do que acontecia no passado, têm uma visão mais empresarial do seu negócio, né? Então, eles agora fazem os cálculos, estão mais atentos a todas essas movimentações do mercado, e eu acho que é fundamental, então, nesse momento, buscar essas informações realmente, estar de olho principalmente na sua relação de troca, né? Então, é muito importante estar de olho também no preço da commodity para ver como que está o seu poder de compra para esses insumos que estão tão caros. Então, é como o Maicon falou, cada produtor vai ter que adotar a sua estratégia. Eu acredito que a maioria faz esses cálculos, está atento também a buscar fornecedores confiáveis, porque esse mercado, o fertilizante, o tanto que se valorizou, virou uma especulação muito grande também, né? Então, muita gente entrando nesse mercado sem ter experiência, querendo comprar e revender. Então, tem que buscar empresas já confiáveis do setor, buscar fornecedores confiáveis, fazer cotação, estar sempre atento a essas movimentações, né? E adotar a sua estratégia. Se você pode correr um pouco mais de risco e aguardar uma nova queda nos preços, ou se você pretende evitar esse risco, até porque a gente vai ter também uma corrida eleitoral mais para frente, oscilando o dólar, e garantir os fertilizantes com antecedência. Então, tudo isso o produtor tem que colocar na ponta do lápis e fazer seu gerenciamento. Bom, Maicon, ontem a gente teve uma notícia interessante, né, de uma conversa por telefone entre o presidente Bolsonaro e o Putin da Rússia, em que, segundo as informações, o Putin teria garantido que vai manter o fornecimento, né, de fertilizantes para o Brasil. E você tinha citado a Bielorrússia, né? Rússia e Bielorrússia, se eu não estou enganado, os dois juntos, é 26% do que o Brasil importou no ano passado. Então, isso está sendo observado, esse fluxo tranquilo vindo da Rússia, e como é que está a busca de alternativas que as empresas do setor estão nessas importações de fertilizantes, estão encontrando? A gente ouviu negócios com o Irã, negócios com o Canadá. Como é que você está vendo
essa busca de alternativas e essa questão do fluxo da Rússia. Tá se vendo mesmo? É efetivo isso? Ótimo ponto, Alessandro. Eu até separaria em alguns capítulos aqui, né? Primeiro, vamos pensar assim, a Rússia disponibilizar o produto para o Brasil, de fato, isso tem permanecido, né? Mesmo no pós-início da guerra. O grande desafio aqui bom, primeiro, se eu falo em nome da Yara aqui, né? A Yara, em respeito às sanções europeias à Rússia, então a Yara nesse momento não trabalha com a Rússia, com os fornecedores da Rússia que estão sob o efeito desses embargos, né? Então a gente não está trabalhando com esses fornecedores, que são a imensa maioria dos fornecedores russos hoje, mas isso é um tema específico da Yara, e assim, nós como Yara buscamos rearranjar o nosso sistema, né? As nossas plantas na Europa, os nossos fornecedores de outras origens, né? Para abastecer, nesse caso, o mercado brasileiro. Mas voltando ao tema da Rússia como um todo para o Brasil, a disponibilização de volumes tem seguido vamos chamar de normalidade, muito próximo a isso. O grande desafio, né, Alessandro, está em como materializar o fluxo para o Brasil. De novo, se a gente olhar lá os dados, claro, no início do ano, no pré-guerra, a gente vê um fluxo, obviamente, normal. No imediato, pós-guerra, e a Maísa mencionou, de maneira geral, os números, né, Maísa, de importação, e se a gente olhar especificamente de Rússia, a gente vê que existe um fluxo bom e, eventualmente, até em algum mês superior ao ano anterior, que é aquele momento imediato do pós-guerra, todo mundo se movendo para mover o mais rápido possível. E o grande desafio que se sucedeu após o início da guerra é como viabilizar transporte, como viabilizar pagamento, né, uma vez que os bancos estão sancionando a Rússia, muitas empresas logísticas. Então, dizer que está perto da normalidade não está, né, Alessandro? Mas o fato é que as empresas que estão trabalhando ainda nesse momento com a Rússia estão achando maneiras de viabilizar algum fluxo que, por enquanto, tem atendido a nossa demanda aqui no Brasil, né? O que é, de fato, bom para o ponto de vista da disponibilidade do produto. E as alternativas, Michael, de outros países aí, como é que está esse cenário? As alternativas, né, Alessandro, vamos pensar assim de maneira bem, até um pouco simplista, assim, né? A gente não vai mover muito a produção mundial de fertilizantes, especialmente potássio, né, que é o maior produto que a gente tem a dependência da Rússia, não move isso de um ano para o outro, muito menos de um mês para o outro. Então, é muito mais, de fato, uma otimização, né, e realocação de fluxos, né? E aí cada empresa tem conseguido, de alguma forma, fazer isso, né? Seja vindo mais produto da América do Norte, mais produto de outras regiões aqui, até mesmo da Europa, e, enfim, cada empresa encontrando a sua maneira de otimizar o fluxo. E, para o bem do Brasil, o Brasil está abastecido, né, nesse exato momento. Ótimo, Michael. Bom, vou passar para a Maísa e perguntar, além dessa questão das alternativas, Maísa, nós temos um plano nacional em desenvolvimento, né, de produção, mas a gente sabe que isso, assim como buscar novos parceiros comerciais não é da noite para o dia, muito mais estabelecer novas plantas de produção. Como é que tu está vendo essas novas alternativas, tanto de outros países, como essa questão do Brasil propriamente, a gente ter esse plano e se isso é viável, a gente vai observar mesmo o crescimento? O que tu achas disso? Bom, eu acho que tudo isso que aconteceu, né, esse cenário pós-pandemia, guerra, evidenciou ainda mais, né, o nosso problema de ser grande importador de fertilizantes, que até então não era um problema tão visto, né? A gente, historicamente, nossa produção nacional não foi incentivada justamente porque era muito mais viável, mais fácil e até mesmo mais barato importar. E aí, quando esses problemas surgiram, evidenciou, né, a nossa dependência por fertilizantes, por importações. Então, isso deixou claro que a gente precisava tomar algumas medidas aí para diminuir esses riscos, esses problemas. Então, esse plano nacional é de longo prazo, mas acredito que seja fundamental para realmente trazer, principalmente, incentivos fiscais, né, para incentivar a atividade no Brasil
E, claro, vai precisar de muita infraestrutura, muitas melhorias também em logística, e também é fundamental estudos aí de viabilidade de exploração das minas em potencial, e aí isso envolve também questões ambientais, socioeconômicas, que a gente tem, por exemplo, minas de potássio que podem ser exploradas, mas elas estão em regiões da Amazônia, de proteção ambiental, então tudo isso é algo que vai levantar bastante discussão, mas ter esse plano, né, por mais que seja de longo prazo, eu acredito que já seja algo que já é um início, né, para a gente reduzir essa dependência. E também tem a Embrapa também e universidades e tudo mais apoiando esse projeto para já trazer também para o produtor outras alternativas. Então, com certeza, os produtores agora vão começar a olhar mais para os bioinsumos, para outras alternativas para reduzir o uso dos fertilizantes minerais, como for possível, claro, né, através de recomendações agronômicas e estudos. Então, esse plano nacional realmente é algo de longo prazo, mas já é algo que está sendo feito e acredito que todos esses problemas, se tem algo de vantajoso nisso, foi realmente trazer algumas medidas aí para solucionar um pouco esse problema. Bom, Maicon, eu tenho certeza disso, que uma das bandeiras da Yara é que o Brasil consiga crescer nesse setor da sua própria produção, dependendo menos das importações, né? Acho que não estou errado nisso. Como é que você está vendo, então, essa questão desse plano e a viabilidade do Brasil diminuir essa dependência aí de 85% do que consome ser importado, Maicon? Um ótimo ponto, Alessandro, e até eu faço uma conexão com o que tu mencionaste antes, né, do crescimento das safras brasileiras, que tem uma curva muito correlata, né, com o crescimento do uso de fertilizantes. E o que a gente tem visto ao longo do tempo além do aumento do uso pela proporção e além da questão da área, é o aumento de tecnologia. E estou certo que a Maísa vai concordar com isso, né? Cada vez mais o agricultor tem buscado melhores tecnologias. Isso vale para a agricultura como um todo, e é por isso que o agricultor brasileiro, como tu mencionaste, né, Alessandro, ele trabalha muito bem, né, ele sabe produzir, e a gente vê o aumento, a melhoria da tecnologia em todas as áreas dentro do agro, e no fertilizante não é diferente. Então, ao longo do tempo, a gente vê o mercado cresce, mas o crescimento de produtos, a gente chama aqui dentro do mercado produtos especiais, mas é muito além do produto ser especial, né? É uma tecnologia melhor, que embarca mais conhecimento, que no final vai levar uma maior rentabilidade lá para o agricultor e de maneira sustentável, né? Aí faço com esse link, né, Alessandro, com o teu ponto aqui certamente, né, a Yara apoia e quer ver o Brasil menos dependente, né, da importação. Concordo com a Maísa quando ela fala que uma crise como essa, o lado bom, né, se a gente pode falar dessa forma, é que nos lembra que essa dependência tão grande como o Brasil tem, ela não é boa. E aí sim, né, a gente tem que estar muito sereno aqui, eu diria, e não achar que a solução ela acontece amanhã, né? A gente já percebeu esse problema em outros momentos, mas não existe uma solução de curto prazo. Por isso que o Plano Nacional de Fertilizantes ele pode sim ser um caminho aqui, se a gente conseguir materializar ao longo do tempo, através de iniciativas concretas. Elas podem sim linkar, né, Alessandro, Maísa, a questão da diminuir a dependência de importação com fontes mais sustentáveis. Aí, eu até cito um exemplo que é específico, sim, no caso da Yara, aqui, nosso projeto de amônia verde, né? A gente tem uma parceria com a Raízen, que a gente começa a operar a partir do ano que vem já, utilizando o biometano, né? Para a produção da amônia verde, a partir dela produzir, então, um fertilizante verde, né? O nitrogenado verde. Então, que é a maneira de linkar a redução, no caso da nossa dependência de importação, como uma fonte que é mais sustentável, né? Que também é um apelo cada vez maior dentro do agro. E o Brasil que tem um potencial que é enorme, né? Por um lado, a gente não é tão óbvio, né, a produção de potássio no Brasil, né? Mas a gente sabe que a gente não vai resolver esse problema amanhã. Quando a gente pensa no fósforo, já tem uma posição muito interessante no Brasil, e mesmo o nitrogênio, linkando com sustentabilidade, com toda a produção de biometano, por exemplo, no Brasil, a gente pode linkar as duas agendas aqui, né? E nesse sentido, Alessandro, a Yara é bastante otimista, e não é aquele otimismo vazio, né? É um otimismo recheado de ações, de projetos aqui, que devem ajudar certamente a agricultura brasileira no médio e longo prazo. E, Maicon, só mais uma pergunta, e depois eu vou passar também a bola nesse sentido para a Maísa, para ver o que ela acha. A Yara e as empresas
vão investir mais, a tendência é investir mais em produtos alternativos nessa área de fertilizantes, devido, isso pode ser um catalisador, essa guerra e essa situação, para que se invista realmente mais em produtos diferenciados e alternativos nessa área de fertilizantes, Marco? A resposta simples, né, Alessandro, ela seria sim, né? Vamos pensar assim, se a gente pensar, e claramente é o ponto de vista que a maneira que a abordagem que a Yara tem, é buscar sempre uma agricultura cada vez mais sustentável. E aí, de novo, né, quando a gente fala dos fertilizantes minerais, a gente tem muito a ver com sustentabilidade, não tem uma ilusão aqui, falar, bom, agora vamos viver sem o fertilizante mineral. Não é disso que a gente está falando, mas sim, cada vez mais a gente consegue evoluir e na parte dos biofertilizantes, a gente enxerga assim alternativas de complementar, desenvolver novas tecnologias e sem dúvida é o entendimento da Yara e é o que a gente pensa no setor como um todo. Vão existir cada vez mais investimentos nesse setor. A agricultura que vai estar ligada lá no final do dia, né, como a gente vai chamar de agricultura regenerativa, né? Antes disso aqui vem a economia circular, né, que vai nos fazer de novo, né, reaproveitar outros elementos, como por exemplo, a gente fala aqui do biometano. Então, sim, eu acho que isso nos leva, e esses eventos, como a guerra aqui, ele faz sim acelerar esse tipo de agenda. E a gente vê muito potencial aqui no Brasil, sem dúvida. E então, mas o que tu achas dessas novas fontes, essas alternativas? Como é que a visão do mercado, como é que tu enxergas isso? Bom, primeiramente, eu acredito que está tendo uma pressão ambiental muito grande nisso, né? O agronegócio já sofre bastante pressões em relação a isso, e a indústria também, então é um movimento global. A China, a gente vê ela já colocando bastante restrição na emissão de gases poluentes, justamente para atingir as metas. Então, tudo isso acredito que tem que ser feito muito gradualmente também para não trazer impactos nos custos de produção, mas já tem sido feito. E essas novas fontes, né, fontes renováveis de energia para a produção de fertilizantes, a amônia verde aí vem como uma grande tendência, e é muito legal, né, saber aí, pelo que o Maicon falou, que já existem diversos projetos para que isso cresça ainda mais, e acho que é uma tendência mundial que a gente vai ver aí, não tão logo, né, mas sendo feito ao longo do tempo. Bom, mas Marco, vamos nos encaminhando para o final desse nosso bate-papo, mas eu tenho, como jornalista, que fazer alguma pergunta um pouco mais difícil, né? Então, vou para a Maísa primeiro e depois o Maicon dá a sua opinião. Maísa, o que tu acha que vai acontecer aí nos próximos meses em relação a preços de fertilizantes, em relação à oferta? O produtor que agora está mais tranquilo e às vezes até deixando para frente, o que ele pode ver nesse mercado aí? Bom, os preços estão em queda nas últimas semanas, principalmente a ureia, ela já recuou bastante, mas ainda tem algumas questões que impedem esses preços de retornarem aos patamares que a gente via anteriormente, principalmente questões de custo de produção. Então, por exemplo, para a ureia, tem o gás natural aí em patamares muito elevados. Para os fosfatados ainda tem restrições de oferta, com a China tendo algumas cotas de exportação, a Rússia também diminuiu as suas exportações, então ainda tem diversos fatores de oferta que limitam uma queda maior nos preços, e o KCL, principalmente por conta da Bielorrússia, né, das sanções. Então, os preços estão sim em queda nas últimas semanas, deve continuar aí por mais algum tempo nessa queda, mas não vai ser uma queda tão acentuada. Se os produtores estiverem esperando esses preços voltarem aos patamares do ano passado, isso não vai acontecer tão logo. Então, acho que é essa visão. Esses preços ainda vão ter ali um limite, né, de queda, não vai cair tanto quanto podem estar imaginando aí que venha a cair. Ótimo. Maicon, para ti, então, essa pergunta maliciosa, o que tu acha que vai acontecer com o mercado aí até a entrada, período de plantio? A melhor resposta que eu posso dar é que eu não acho nada, cara. Eu não sei o que vai acontecer. Mas eu vou, de fato, especificamente sobre o preço, eu vou deixar a palavra com a Maísa, né? Não vai se posicionar a gente pensa sobre o preço, né? Mas, de fato, acho que o ponto aqui, né, Alessandro, Maísa, é que o cenário de muita incerteza, né? Acho que ele segue assim. A Maísa bem comentou, né, que a gente vinha lá, e aí fala de passado, sempre mais fácil, né? A gente vem lá encerrando 2021, entrando em 22,
o preço subindo, né? Falou, agora chegou no teto, está muito caro o fertilizante, de fato, olhando o preço absoluto, caro, né? O valor de uma tonelada. E aí, quando a gente pensou que o preço, de fato, cederia, subiu mais 50%, né, Maísa? Agora parece, né, não parece, são fatos, né, mas traz fatos aqui, o preço vem cedendo ao longo dos últimas semanas. A gente vê, de novo, todo dia surgem eventos novos, né, que puxam o preço para um lado, para o outro. Tem a história do gás da Rússia, que essa semana está cortando o fornecimento, ou enfim, alguns riscos de cortar fornecimento na Europa. Como isso vai influenciar, se é que vai, né, Maísa, o preço do nitrogenado? Eu não apostaria nem para um lado nem para o outro, mas existe um risco muito grande. A gente tem todo o tema logístico, tem o tema da China. Então, assim, eu não quero fazer uma fala aqui de novo, né, para assustar o agricultor brasileiro, não é esse o ponto. Vamos focar na parte boa. A gente hoje tem disponibilidade de fertilizante, a grande maioria dos cultivos, na situação atual de preço da produção e dos insumos, a rentabilidade ela é boa, né? Mas no final do dia, de novo, a decisão é do agricultor. Então, eu vejo isso como uma parte boa, a gente tem produto hoje, e a gente não especula, eu não especularia com o que pode ser amanhã. Pode ser que sim, que caia, é uma possibilidade, mas pode ser que a gente tenha outro evento aqui, pode ser que tenha uma falta momentânea. Então, acho que se tiver alguma recomendação que a gente vai dar aqui, né, Alessandro, não especule, né? Cada um tem que fazer sua conta, olhar o seu contexto, isso vale para o agricultor, vale para o distribuidor também, né? Ah, vou comprar produto para fazer estoque, eu vou vender a descoberto porque vai cair. É esse o teu negócio? Provavelmente não, né? Então, procure quem você confie e tome sua decisão. E o último ponto aqui sobre fertilizante, né, Alessandro? É que a gente fala, talvez tomou mais relevância esse ano, que é, além de usar o produto certo, também usar a quantidade certa, a forma correta, né, Maísa? A gente vê isso, eu fico muito feliz como engenheiro agrônomo, em primeiro lugar, que a análise de solo, né, que é algo bastante básico lá na agricultura, por muitas vezes em desuso, né? O agricultor está, não, vou fazer análise do meu solo, vou consultar o meu agrônomo para ver se eu preciso realmente aplicar, quanto eu preciso. Então, isso também é um efeito bom da crise nesse sentido, né, Maísa? E é isso mesmo que o agricultor deve fazer, usar o produto certo, da maneira certa e somente a quantidade certa. Michael, entre as nossas principais culturas aí, tem alguma que tu diria que está enfrentando maior dificuldade com essa área de fertilizantes nesse momento, ou não dá para dizer propriamente isso? Eu não diria, eu acho que, de novo, né, depende do ângulo que a gente vai pegar aqui, né, Alessandro? Eu acho que quando a gente fala, eu tenho citado aqui, né, rentabilidade boa, né? Eu sei que tem algum agricultor aqui me ouvindo que, tá bom, essa não é a minha realidade, seja porque eu tive uma frustração de safra na região, ou porque a gente está falando lá que, por exemplo, em soja, né, para dar o exemplo da maior representatividade que a gente tem aqui, e que tem quase todas as regiões do Brasil, que é linkado à exportação. Chicago, o preço esteve melhor, mas está muito bom, o dólar está ajudando. É diferente daquele agricultor que eventualmente está produzindo hortifruti que não está linkado ao câmbio, e aí está vendo o custo do fertilizante subir em dólar e pelo dólar. Então, a gente tem que olhar o fato bastante regionalizado. Mas eu diria que, no geral, Alessandro, as culturas de exportação, no geral, elas vivem um momento bom. De novo, com um custo que ele preocupa bastante, porque não dá para errar. Certo. Mas até o período lá de plantio, o que tu está vendo aí em relação a essas culturas aí principais? Alguma preocupação maior, ou é como o Maicon falou aí, tá dentro do possível, as coisas estão andando? Bom, as relações de troca, como o Maicon comentou, ainda são favoráveis, né, para a soja, para o milho. O ponto de atenção realmente vai ser a cotação dessas commodities, né? Se eventualmente o preço da soja, do milho vier a cair, ocorrer algum fator que derrube esses preços, aí pode sim, por exemplo, ter uma queda na demanda de fertilizantes e aí ter uma redução nessas aplicações. Mas, em geral, essas commodities realmente estão mais lucrativas. O café, por exemplo, né, está bem valorizado, então as relações de troca estão positivas e isso influencia também na decisão de compra do produtor. E aí, só complementando o que o Maicon falou sobre a agricultura de precisão também, né, a análise de solo, a agricultura de precisão é uma grande tendência aí para o produtor também investir e poder reduzir alguma
coisa aí na sua adubação, na sua nutrição do solo, com as recomendações agronômicas corretas. Acredito que esse vai ser o fator principal para a adubação da safra 22-23. Excelente, Maísa. Bom, vamos para o recadinho final da nossa resenha de cada um. Eu só quero comentar com vocês, para deixar a bola quicando, para vocês chutarem aí nesse comentário final, que a gente está vivendo tempos sem precedentes, né? Nós estamos vivendo um período em que a gente teve uma pandemia, em que a gente tem uma guerra seríssima, em que a gente está vivendo um período de inflação e recessão que não é só nossa. Nos Estados Unidos, eu estava, inclusive, escrevendo ontem que nesse cenário de inflação e recessão não é visto desde a primeira metade da década de 90, né? Então, a gente está em tempos sem precedentes. Levando isso em conta, Maicon, qual o teu recado final nesse momento? Tá bem, Alessandro, de fato, tempos sem precedente, né? Acho que primeiro aqui, acho que mesmo nesse contexto todo, felizmente, né, a agricultura brasileira, por competência, segue bem, né? Segue bem e tendo seu valor cada vez mais reconhecido e devendo ter, de fato, cada vez mais reconhecido por mérito dentro do Brasil e no mundo. Então, o Brasil, que a gente sempre fala sobre isso, né, o papel que a agricultura brasileira tem no mundo, isso é cada vez mais relevante e deve ser cada vez mais reconhecido, seja pela quantidade da produção, quando a gente fala então alimentar o mundo, e seja assim o que é uma agenda que ela é cada vez mais forte, como disse a Maísa, e muito importante, que é de uma agricultura sustentável. O Brasil tem muito para aprender, mas também tem muito para ensinar em termos de agricultura sustentável. E esse, acho que certamente, né, Alessandro, para mim é o próximo passo, e esse momento traz como reflexão, deveria trazer para o agricultor brasileiro e para todos nós, qual que é o próximo passo, então, da agricultura brasileira? É jogar esse papel, além da quantidade da produção, que já faz muito bem feito, é se colocar dentro de um posicionamento de agricultura sustentável, que, de novo, muito do que se faz aqui, ou a sua grande maioria já está alinhada com as melhores práticas, e é muito mais como a gente segue melhorando e como que a gente se posiciona lá fora também. E, para finalizar aqui, em nome da IAR, né, agradecer e reconhecer aqui todo o agricultor brasileiro, né, de novo, né, diante desse cenário aqui, às vezes é fácil a gente vir aqui falar sobre cenário, preço, isso ou aquilo, mas, de novo, tomar decisão, estando lá no campo, não é fácil, né? Não é fácil, então fica aqui o nosso respeito e agradecimento. E a Yara está aqui para ser a parceira preferida do agricultor brasileiro, sempre à disposição para fazer, né, Alessandro, aqui concluindo, essa transição, esse movimento do agora para a agricultura do futuro, que certamente é um lugar melhor do que hoje, inclusive. Obrigado. Obrigado, Maicon. Bom, mas o teu recado final aí, como o Maicon falou, o produtor está fazendo certo, vem fazendo certo, e realmente nós temos, nesse tempo sem precedentes, o nosso agronegócio funcionando muito bem, mas... Sim, acho que tem muito a ver também com aquilo que eu disse sobre o olhar mais empresarial do agronegócio brasileiro, né? Então, não dá mais para ficar especulando, para não ter informação, não ter planejamento. Então, eu acho que essa é a tendência para o agronegócio, o nosso agronegócio brasileiro já tem essa tendência, já é um exemplo, como o Maicon falou. Então, é isso, é buscar informação de qualidade, estar sempre atento, porque realmente, sobre os fertilizantes, né, qualquer crescimento no mercado internacional tem um impacto já nos preços no mercado interno, então estar sempre informado, manter esse olhar empresarial para correr os riscos, analisar os riscos, olhar para a sua commodity, para a sua relação de troca, para tomar a sua decisão. Excelente, Maísa. Muito obrigado. Meu agradecimento especial a ti, Maicon, pela participação. Engrandeceu muito o nosso bate-papo. Um abraço, Maicon. Muito obrigado, viu? Obrigado, Alessandro. Maísa, prazer te conhecer. Obrigada, prazer. E um abraço especial aqui para os ouvintes da resenha Safras e Mercado. Obrigado, Maísa. Um abraço. E lembrando a você que ainda não se inscreveu no nosso canal no YouTube, que inscreva-se, não perca tempo. Ative as notificações para saber dos nossos materiais atualizados diariamente. Amanhã nós temos vídeo pré-relatório do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos de estoques trimestrais e área plantada. E na quinta-feira aí a repercussão deste relatório também num novo programa que nós vamos gravar. Entre no nosso site, safras.com.br, veja a nossa plataforma, peça uma demonstração gratuita. Muito obrigado mais uma vez, Maísa e Maicon. Um abraço.